Bom, pessoal, vamos falar um pouco então de auditoria da qualidade. Dentro do sistema de gestão de qualidade, nós temos que averiguar se as atividades, se os procedimentos estão conformes ou não conformes, né? Se tem conformidade ou não conformidade. Conformidade se atende os requisitos da norma, os requisitos de procedimentos, e não conforme se não atende esses requisitos. Precisamos então conhecer como se dá a auditoria dentro do sistema de gestão de qualidade. Temos um curso, né? Existe um curso de auditor interno, que é necessário que as pessoas que estejam engajadas nessa parte de auditoria façam esse tipo de curso. O que vamos falar aqui é o mecanismo como se dá a auditoria dentro do sistema de gestão da qualidade. Mas para isso nós precisamos conhecer primeiro algumas normas de auditoria. Nós temos então a ISO 19011, é aquela que eu falei de diretrizes para auditoria do sistema da qualidade, é esse que as pessoas, os auditores, fazem para poder trabalhar essa parte de auditoria interna e auditoria externa do sistema de gestão da qualidade. Temos aí também para laboratórios de medição a 17.025, que é uma norma específica para laboratórios de medidas, laboratórios de uma maneira geral. Vamos conhecer alguns termos e definições. A auditoria é um processo sistemático, documentado e independente para obter evidências objetivas. Sistemático porque segue uma espécie de um roteiro, né? É preciso ter de uma forma sistemática, de uma forma com início, meio e fim, esse tipo de trabalho. Temos aí então também a evidência de auditoria, que são registros, apresentação de fato ou outras informações pertinentes ao cenário da auditoria, muitas vezes solicitados aí na auditoria interna, que é a auditoria de primeira parte, esse tipo de registro, por exemplo, que a gente vai diferenciar um pouco de documento. O documento seria uma coisa agora, presente, o registro é no passado. Então, quando a gente pede um registro, é uma coisa que já ocorreu, um evento que já ocorreu e que é necessário apresentar essa evidência objetiva, né, dessa atividade que ocorreu, para provar que ela realmente aconteceu, né? Temos também a conclusão da auditoria. Essa conclusão da auditoria ela é feita na reunião final, é o resultado da auditoria apresentado pela equipe auditora. Daqui a pouco nós vamos ver os personagens dessa equipe auditora. Cliente da auditoria, a organização ou pessoa que solicitou essa auditoria, chamada então de cliente. O auditado, a organização que está sendo auditada, que está sendo colocada à prova, né, em prova dos procedimentos, das ações que essa própria organização diz que faz. Nenhuma auditoria vai ser feita diferentemente daquela documentação que foi enviada previamente para que a equipe auditora estude e comprove de fato, in loco, o que foi escrito, né? Comprovar isso in loco. O auditor é a pessoa com competência para realizar essa auditoria. O especialista é uma pessoa que oferece conhecimento ou experiência específicos para a equipe auditora. Muitas vezes a equipe auditora ela não necessariamente precisa ser do ramo específico daquela organização que solicitou a auditoria.
e pode-se fazer então às vezes aí de um especialista, chamar um especialista para ajudar essa equipe auditora. Quais são as responsabilidades e atividades dentro da auditoria da qualidade? Primeiro a gente precisa conhecer os atores, né? Nós temos aí o cliente, temos o auditor e temos a pessoa ou a equipe que será auditada, ou aquele setor que vai ser auditado. São basicamente esses três atores que vão fazer parte da auditoria, né? Os três atores aí, nós temos o cliente, o auditado e o auditor. Responsabilidade do auditor líder. Então, dentro da equipe de auditoria, nós temos o auditor líder. Ele tem a responsabilidade, basicamente, aí de conduzir toda a auditoria. Ele é responsável por todas as fases da auditoria e também por participar da seleção dos outros membros da equipe auditora. Uma vez que ele é o auditor líder, ele monta a equipe que vai participar dessa auditoria. Ele também tem a responsabilidade de preparar o plano de auditoria, representar a equipe auditora junto à administração do auditado e apresentar para apreciação o relatório da auditoria, o relatório final. Quais são as atividades desse auditor líder? Esse auditor líder, ele tem como atividade definir os requisitos para cada auditoria, incluindo as qualificações exigidas do auditor, planejar a auditoria, preparar os documentos de trabalho e instruir a equipe auditora, lembrando que ele é o líder, então ele precisa ter o domínio de toda a documentação e também o domínio da equipe, por isso que ele monta a equipe. Analisar criticamente a documentação para determinar sua adequação. Essa documentação é aquela que a organização envia com antecedência e o auditor líder, como eu disse anteriormente, ele precisa estar por dentro de toda essa documentação para determinar então o roteiro, o plano de auditoria, a adequação dessa documentação. O auditor líder também tem como atividade relatar imediatamente ao auditado as não conformidades, aquelas evidências que não comprovaram de fato o que foi solicitado, uma atividade ou um procedimento que fora solicitado, ou até mesmo a não apresentação de evidências objetivas que causam então a não conformidade, não atendimento a um requisito normativo. Relatar quaisquer obstáculos importantes encontrados durante a realização da auditoria. Cabe a ele relatar ao representante da organização qualquer dificuldade que ele encontre durante a realização da auditoria e que esteja, por exemplo, impedindo que a equipe auditora realize essa auditoria. Relatar os resultados da auditoria de maneira clara, conclusiva e sem atraso indevido. Quero aqui reforçar que o auditor ele tem que ser imparcial. Ele não é, no momento da auditoria, um consultor. E ele tem que agir com imparcialidade. A partir do momento que ele foi escolhido para ser o auditor líder pela empresa certificadora, é necessário que verifique-se também se não há um conflito de interesses entre o auditor, principalmente o auditor líder, e a organização. Conflito de interesses que pode atrapalhar a auditoria. Temos então as responsabilidades, aí no caso do auditor, agir de acordo com os requisitos de auditoria aplicáveis, comunicar e esclarecer os requisitos
da auditoria, planejar e realizar sua atribuição eficaz e competentemente. Temos aí também, como responsabilidades do auditor, relatar os resultados da auditoria, verificar a eficácia das ações corretivas adotadas como resultado da auditoria, caso seja solicitado, cooperar e apoiar o auditor líder. Lembrando que o auditor líder foi que montou a equipe. Então, é muito importante que, ao escolher a sua equipe de trabalho, ele tenha pessoas profissionais que, de fato, consigam agregar valor à auditoria, agregar valor ao processo como um todo. E aí, ao escolher essas pessoas têm como responsabilidade também cooperar e apoiar o auditor líder. É preciso que as pessoas tenham consciência de que o processo de auditoria é um processo feito em conjunto, não é uma pessoa apenas, né? É um grupo que vai trabalhar para o bem comum, vai trabalhar para que a auditoria saia da melhor forma possível e que seja, volto a repetir, essa equipe seja imparcial. Atividades do auditor, né? O auditor ele tem como atividades manter-se dentro do escopo da auditoria. Esse escopo da auditoria foi definido previamente e é necessário que ele se mantenha, né, dentro do escopo definido anteriormente. Ser objetivo, né, pragmático, coletar e analisar evidências relevantes e suficientes para permitir a formulação de conclusões. É muito importante essa etapa também, porque é preciso que se analise as evidências que sejam as mais relevantes para o processo, para aquele requisito da norma, para aquele item da norma, subseção da norma, para que no final do dia, de cada dia, os auditores se reúnam e façam formulação das conclusões. As conclusões elas não podem ficar no vazio, né? Também atividades desse auditor é ficar atento a quaisquer indicações de evidências que possam influenciar os resultados da auditoria e possivelmente exigir uma auditoria mais ampla. Em outras palavras, se você entregar uma evidência que gere uma dúvida, os auditores eles podem sim pedir uma nova evidência e aí ampliar esse pedido. Um exemplo, ele está num determinado setor, o setor A, e essa evidência não ficou muito clara, gerou uma certa dúvida, não foi uma evidência muito boa, então ele pede agora para ver, além do setor A, uma outra evidência, e pede para ver as evidências do setor B ou setor C, desde que não fuja do escopo da auditoria. Temos aí as atividades do auditado: informar os funcionários envolvidos os objetivos e o escopo da auditoria. Todo mundo tem que saber o que está sendo auditado, quais são os setores, quais são os funcionários envolvidos, qual o escopo da auditoria. Apontar membros responsáveis para acompanhar a equipe auditora. Vai ter uma equipe que vai acompanhar a equipe auditora. A equipe auditora prover para a equipe auditora todos os recursos necessários para assegurar um processo de auditoria eficaz e eficiente. Então, se é preciso, por exemplo, uma sala com um recurso de informática, impressora, alguma coisa assim, a gente então prover a essa equipe auditora os recursos necessários, por exemplo. Temos aí também, como atividade do auditado, prover o acesso às instalações e ao material comprobatório, conforme solicitado pelos auditores. Não deixem de
levá-los a determinadas instalações que sejam solicitadas. Não pode deixar nenhuma dúvida em relação a isso. Se tal sala estiver fechada e é necessário adentrar essa sala, procurem a chave, procurem um jeito de colocar essa equipe auditora lá dentro, porque foi solicitado por eles. Não pode deixar nenhuma dúvida. Cooperar com os auditores para permitir que os objetivos da auditoria sejam atingidos e determinar e iniciar ações corretivas baseadas no relatório da auditoria. Uma vez que o relatório final seja apresentado pelo auditor líder, existem algumas ações corretivas, provavelmente deve ter, que é preciso que o auditado, né, coloque em prática essas ações. E aí entra os planos de ações, né, que a gente já viu, os planos que a gente já trabalhou, o 5W2H e vários outros tipos. Tem o plano 360 graus, o plano de ação 360 graus, qualquer tipo de documento desse, mas que gere, como eu falei, um documento, um plano de ação que faça com que isso seja, ao longo do tempo, essas ações sejam implementadas e corrijam então as não conformidades ou oportunidades de melhorias que foram apresentadas no laboratório, no relatório final. Determinar e iniciar ações corretivas baseadas em relatórios de auditoria, é este assunto que eu acabei de falar. Também temos as atividades do cliente. Então o cliente ele tem como atividades determinar a necessidade e o propósito da auditoria, determinar a organização auditora. Então ele que vai buscar as diversas organizações auditoras, auditoria de terceira parte que tem aí no mercado, determinar o escopo geral da auditoria, a norma de sistema da qualidade ou documento que deve ser seguido. Então se é a ISO 14000, se é a ISO 9001, 17025, 22000 e por aí vai. Receber o relatório da auditoria, a atividade do cliente, e determinar o acompanhamento a ser adotado, uma vez que vai existir lá o plano de ação que vai permitir então a eliminação, né, das não conformidades que foram apresentados ou então oportunidades de melhoria. Os auditores, né, ele tem alguns atributos pessoais que a gente precisa verificar e ficar atento para isso. Mentalidade aberta e madura, julgamentos dignos de confiança, capacidade analítica e tenacidade são alguns pontos que o auditor deve ter. Habilidade para perceber situações de maneira realista, compreensão das operações complexas sob uma perspectiva mais ampla, bem como o papel das unidades individuais dentro do todo. Uma vez que é verificado, né, que cada colaborador contribui com o todo no processo de auditoria. Muito interessante também verificar que os auditores eles podem usar esses atributos pessoais sempre com o objetivo de obter e avaliar a evidência objetiva. Ele não pode fazer nenhum tipo de julgamento sem ter a evidência objetiva em mãos para trabalhar isso. Manter-se fiel ao objetivo da auditoria, ao escopo da auditoria, avaliar constantemente os efeitos das observações de auditoria e as interações pessoais, executar o processo de auditoria evitando desvios decorrentes de distração. Por exemplo, demora para retornar do almoço, vai para o cafezinho e demora muito, conversa sobre outro assunto. Esse tipo de comportamento a gente deve evitar, apesar de sermos seres humanos, mas temos que evitar esse tipo de comportamento, uma vez que o foco é a auditoria, não podemos perder o foco. Também reagir efetivamente em situações de tensão,
permanecer fiel a uma conclusão, apesar da pressão, para mudar o que não está baseado na evidência objetiva. Logicamente, o cliente, né, o auditado, ele vai forçar, né, ele vai tentar argumentar que a evidência que não foi muito clara, não está muito objetiva, ele vai tentar fazer com que o auditor aceite esse tipo de evidência. E aí o auditor ele vai ter que ser fiel, né, àquele preceito, àquela conclusão que ele chegou, né, de que aquele tipo de evidência não foi suficiente para atender a um determinado requisito da norma. E aí ele, então, é treinado para aguentar esse tipo de pressão, ele não pode ceder. Uma vez descoberta a não conformidade, quer seja ela leve, média ou grave, é necessário que ele tenha argumentos para sustentar essa não conformidade, mostrando para o auditado, mostrando para a organização que aquele tipo de evidência não foi suficientemente capaz de ser objetiva, de comprovar de fato o que está sendo pedido naquele requisito da norma ou subseção da norma. Ok? Muito bom, vamos ficar por aqui e depois eu continuo com o restante do curso sobre auditoria do sistema de gestão da qualidade. Muito obrigado.